Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso Pedagogia Sistêmica. Nessa aula nós vamos falar sobre pertencimento. Na aula anterior falávamos sobre como é esse princípio sistêmico, como ele atua, sobre inclusão e exclusão. Toda vez que excluímos algo, ele se repete e aí está a dinâmica. E nós às vezes nos questionamos por quê? Porque justamente por conta do princípio sistêmico pertencimento. Nessa aula nós vamos aprofundar um pouco. E, gente, é muito importante você saber disso. Existem 3 níveis de pertencimento. Tá? Algo foi excluído? Ok. Foi excluído. Mas é importante, mais do que saber sobre inclusão e exclusão, né? Onde foi excluído? Onde? Cara? Porque se eu não sei aonde, ficará difícil eu só falar que foi violada a lei do pertencimento. Então nessa aula você vai aprofundar um pouco, vai conseguir olhar com outros olhos a questão da inclusão. Então, gente, primeira coisa, para eu entender sobre pertencimento, é importante eu abordar um assunto antes. Eu quero falar aqui sobre esse livro, O Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Quando Hellinger escreve essa obra, ele ensina algo sensacional. O que é êxito na vida e êxito na profissão? Primeiro eu preciso ter êxito na minha vida, como ser humano. Depois eu vou ter na profissão. Quantas são as pessoas que dizem assim, quando eu estiver bem profissionalmente, minha vida vai estar muito boa. Ao contrário, quando você estiver bem com você mesmo, você vai estar bem na sua profissão. Porque vida e profissão, elas estão conectadas uma com a outra, tá? Só que quando o Hellinger fala sobre o êxito na vida, ele está falando sobre quem? Sobre uma pessoa, sobre a nossa mãe, onde nós experimentamos o vínculo mais forte, tá? Quando eu estou bem com a minha mãe, eu estou bem com a vida e aí eu posso ir para a profissão. Então, essa é a mensagem que Hellinger traz no livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, tá? Que ele chama de ordens do sucesso, né? Lembra das ordens do amor? Para o Hellinger, tudo precisava colocar em ordem, precisa entender a ordem. E a ordem é vida e daí profissão. Veja, então o primeiro êxito eu tenho com a minha mãe. Quando esse êxito não acontece, nada feito. Aquelas pessoas que são pessoas difíceis, que você não consegue conversar, que elas sempre estão certas, cuidado. Pessoas agressivas, cuidado. Por quê? Problema com a mãe. Eu falo problema, não, o conflito com a mãe, desafio com a mãe. Que a pessoa ela não entende e parece que não quer entender, você não consegue perceber o que está acontecendo. Observe como é ela com a mãe dela. O Hellinger ele era bem firme, dizendo assim, a vida te trata como você trata a sua mãe. Por isso que tem pessoas que não curam, porque elas não conseguem se tratar bem. Porque inconscientemente elas encontram uma forma de punir a mãe. Por quê? Porque não receberam o suficiente, porque tiveram uma briga, porque sofreram um trauma. Tá? Eu passei por isso. Quando eu entendi isso, nossa, foi um alívio. Porque eu falei, poxa, agora eu entendi a dinâmica. E muitas vezes a pessoa vai te dizer assim, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, nossa, a gente toma chimarrão. Porém, internamente, ainda é conectado por uma dor. Ainda guarda mágoa, ainda guarda chateação, e ainda gostaria que as coisas fossem diferentes, que a vida fosse outra. E aí vem as reclamações, etc, etc. Quando eu entendo, é como se caísse a ficha. Poxa, agora eu sei aonde o amor está parado dentro de mim. E eu posso lá desbloquear aí para a vida, tá? Então, primeira coisa, o êxito com a mãe, né? O sucesso vem da mãe. A relação com o tempo vem da mãe. Enquanto eu não curo isso em mim, dificilmente eu vou conseguir fazer com que o meu aluno entenda a importância do tempo, porque isso vem antes do aprendizado. A importância, por exemplo, do sucesso. Tá? A importância de você
honrar o conhecimento, porque tem muitas pessoas que sabem muito e a hora que vão para a vida, passam os outros para trás, não ajudam, ainda não está conectado com a mãe, ainda está trabalhando para o ego, sabe? Então, essa condição vem da mãe. Porque quando eu curo a mãe, eu consigo acessar a segunda condição aqui, ó. Ordens de ajuda, eu consigo receber ajuda. E qual que é a ajuda que a pessoa recebe na escola? O conhecimento, o aprendizado. Né? Então, quando eu estou reconciliado com a mãe, eu sei pedir ajuda. Eu acesso a humildade. Então, primeiro, quando eu entendo isso, eu alcanço a profundidade e eu saio do mental, sabe? Porque tem que ser assim, porque eu li tal livro. Não, calma, querido. Você precisa receber, você precisa estar em paz, tá? Então, isso vem da mãe. Então, qual que é o primeiro nível do pertencimento? Quando esse princípio, esse nível é desrespeitado, né, do princípio sistêmico, do pertencimento, nada feito. Tem a ver com o útero materno. Quando lá dentro do útero da mãe, a pessoa sofreu algo, tá? Então, por que isso... Gente, presta atenção. Parece complexo no começo, mas é importante você saber. O problema com a mãe é sistêmico. O que significa problema sistêmico? Problema que atravessa gerações já. Não aconteceu agora. Aconteceu muito tempo atrás, mas ninguém falou nada. Se tornou um segredo, né? Então, o que acontece? Você foi gerada no útero da sua mãe. Primeiro você foi um espermatozoide que encontrou o óvulo. Né? Então, assim, a sua mãe já tinha aquele óvulo esperando o espermatozoide do seu pai. Precisa entender isso, tá, gente? Vamos olhar um pouco para a biologia. Sem biologia, nós não conseguimos ampliar a visão, a consciência, né? Então, nós somos a nossa história biológica. Cor do olho, né, o cabelo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. 50% pai, 50% mãe. Veja, esse óvulo que estava esperando o espermatozoide do seu pai, ele estava dentro do útero da sua mãe. Quando que ele é formado? Ele é formado quando a sua mãe é ainda um feto lá na barriga da sua avó. Então, quando a sua avó gera acontece a concepção da sua mãe, dentro da barriga da sua avó, lá já tem o óvulo que vai gerar você. Por isso que existem coisas que as pessoas não compreendem. Mas por quê? Nossa, mas por que fica falando que é sistêmico? Olha, a tua história começou já há mais de 50 anos atrás. Tá? Não, mas eu me lembro só do agora. A tua célula sabe, o teu corpo sabe, tá? E principalmente a tua memória sabe. Então às vezes não aconteceu agora, não aconteceu na barriga da sua mãe, aconteceu às vezes um trauma lá na barriga da sua avó, porque sua avó quando concebeu sua mãe, quando sua mãe estava no útero da sua avó, já estava formando os hormônios que iam fazer sua mãe crescer e dentro desses hormônios o óvulo que ia ser fecundado pelo espermatozoide do seu pai que nasceu você hoje, entende? Então muitas pessoas falam, mas por que fica falando em pertencimento? Gente, isso é profundo, é a raiz da sua árvore. Lembra que eu falava sobre árvore genealógica e as pessoas, mas por que fica falando? Gente, presta atenção nisso, olha para isso. A gente chama isso de óculos sistêmico. Pegar o óculos, tira esse óculos da mecanicista, que só fica olhando por dinheiro, por os bens materiais, tira esse óculos e coloca o óculos sistêmico. E olha para os alunos de forma mais humana, para as pessoas de forma mais humana. Então, o primeiro nível de pertencimento é o intrapessoal. É quando lá dentro do útero eu experimentei um sofrimento. Gente, que sofrimento que é esse? Precisa fazer regressão? Calma, não é isso. É quando dentro do útero, por exemplo, 2 espermatozoides vieram e fecundaram. Quando 2 espermas fecundam o óvulo, é uma gestação gemelar. Só que nem toda gestação gemelar, né, tem êxito. Muitas vezes um dos irmãos, ele por alguma razão, por uma violação de pertencimento, por alguma memória, ele é abortado inconscientemente. O nome desse tipo de gestação, gente, se chama síndrome do irmão desvanecido ou síndrome do irmão desaparecido. Mais de 50% das gestações tem essa dinâmica.
tá? Como que eu sei? Porque eu estudei e porque eu também vivi isso. E aí o que acontece? A pessoa quando vem para o mundo, ela tem uma sensação de vazio. Por quê? Porque ela sabe que inconscientemente alguém ficou para trás. É o irmão gemelar dela, tá certo? Síndrome do irmão desaparecido, né? Ou o irmão gemelar, né? Que não vê. Algumas gestações, né, acontece o êxito e a pessoa tem o irmão gemelar, que ela convive com ele e ok. Porém, ali também muitas vezes tem confusão, porque a pessoa não sabe quem que nasceu primeiro. Existe uma confusão na ordem, que nós vamos falar isso nas próximas aulas. Então, primeira coisa, quando esse princípio é violado, o sujeito vai para a aula e o que acontece? Ele tem déficit de atenção. Põe o cara na Ritalina. Ele não presta atenção. Ele está ocupado inconscientemente cuidando daquele irmão. Por quê? Porque ele tem um amor incondicional por aquele irmão. E isso muitas vezes faz com que ele não acesse o estado de presença. Ele está ali, mas não, ao mesmo tempo não está, né? Ou pode ser também que ele passou por uma gestação trigemelar, tá? E aí ele está tão ocupado porque ele sabe que teve dois irmãos que não vieram ao mundo, que vieram, mas viveram muito pouco, né? E aí ele fica envolvido naquela história. Vocês lembram da história dos três porquinhos? Eram três irmãos. Um trabalhava porque via a mãe sofrendo, eu vou trabalhar, e os outros dois irmãos só na folga, né? É uma pessoa que faz por três. E ela tá lá ajudando o amiguinho, tá lá, mas ela tá esquecendo dela. Então, pertencimento no nível intrapessoal, no útero. Diego, isso acontece? Muito. Eu mesmo, depois eu vim descobrir por que eu tinha 3 empregos, por que eu não parava em relacionamento, né? Eu não estou dizendo, colocando a culpa no trauma, estou dizendo a dinâmica que existe por trás. Porque depois que você entende, você para de atrair, porque, pô, não tem mais função nenhuma. Então, pode ser trigemelar ou gemelar, tá? E isso é muito comum, gente, tá certo? Então, pertencimento no nível intrapessoal. Ok, essa é uma violação. Então, ali a pessoa, por exemplo, quando o aluno ele passa por isso, geralmente ele tem problema no desempenho com as notas, ou às vezes falta de interesse, falta de foco, tá certo? Aí tem o segundo nível, que é o nível interpessoal. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Por quê? O interpessoal já é com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos vivos, tá? Quando tem essa violação de pertencimento, a pessoa geralmente ela começa, digamos assim, afetar o ambiente. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa muito exigente. Então é aquela pessoa que não deixa a aula fluir, tá? Aí é no nível interpessoal, tá? E o que é a violação do pertencimento no nível interpessoal? É quando na casa dessa pessoa ou o pai ou a mãe não foi respeitado. Pode observar, é a pessoa que, por exemplo, geralmente, né, ela vai não respeitar a ordem, não respeitar a hierarquia, acha que o professor está querendo passar ela para trás. Por quê? Porque o pai foi desrespeitado ou a mãe foi desrespeitada. E é nítido como na escola ele traz isso. Aí aquele livro, O que traz quem levamos para a escola. Né? Quando você leva o teu filho, ele leva tudo que ele vivenciou. O pai e a mãe tentou se separar, ele vai tentar fazer alguma coisa. Né? O pai foi desrespeitado no trabalho. A mãe muitas vezes não está se sentindo bem, ou no relacionamento, ou na profissão. Ele, por amor, ele pega aquilo ali e leva junto. Ele não fala, mas ele demonstra em comportamento. Tá? Então, por exemplo, muitas famílias, o homem é menos. A gente chama isso de matriarcado. Nessa família, geralmente são filhos que muitas vezes não entendem direito o ambiente e eles acabam, por amor, querendo fazer pelo outro, atrapalhando a aula, né? Ou seja, ele está mostrando que uma figura parental não está sendo vista. Tá? Pode ser o pai, pode ser a mãe. Tá certo? Então, quando o homem não é respeitado, ele não respeita o professor, ele enfrenta, eu vou enfrentar isso aqui, vou enfrentar, né? Quer dizer, que é você, nem meu pai manda em mim, essa pessoa vai ter problema.
né? Porque ela precisa entender de hierarquia, que ela tem um pai e uma mãe, ou quem perdeu a mãe também, né? Ou existe uma desordem entre os irmãos, tá? E aí a pessoa é confusa, tá certo? E isso afeta o ambiente. Um exemplo disso, você lembra do seriado do Chaves? O seriado mexicano, eu gosto de citar como exemplo. Você lembra como era o comportamento do Kiko? Da Chiquinha? Tinha o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, o Seu Madruga, a Dona Florinda. Percebe qual que é o comportamento do Kiko? Qualquer coisa ele estava chorando? Se você olhar na história do seriado, o Kiko não tinha, ele tinha perdido o pai. A Chiquinha tinha perdido a mãe. Observe como é que é o comportamento. Como que era o comportamento da Chiquinha e do Kiko. Você já vai perceber. Porque eles levavam para o pátio da vila, para a vida, aquela situação que tinha dentro de casa. Inconscientemente. Tá certo? Então ali é uma violação do interpessoal. E tem o intra, o inter e o transpessoal. Aí é transgeracional. É quando há várias gerações aquela família pede socorro. Há várias gerações. É uma família que geralmente está com conflito com sobrenome, com muitos ancestrais que foram para a guerra, que alcoolismo, abandono. E aí a pessoa carrega o mundo nas costas. Ela vai para a diretoria. Ninguém quer estar perto dela. Gente, é a dor do órfão. A dor do órfão. Ninguém quer essa pessoa. Ninguém. Por quê? Porque ele não é exemplo para ninguém. Ele é excluído de tudo. Mas o que acontece? Violação do pertencimento no nível transgeracional. Várias gerações que estão largando as betes já. Que sofreram, foram para a guerra. Aí você vai ver, por exemplo, as mulheres precisaram se prostituir, os homens alcoolismo, e envolvido talvez em crimes, né? A pessoa experimenta a violação do pertencimento no nível transgeracional. Várias gerações, uma foi passando para outra, para outra, para outra, chegou lá, estoura tudo numa criança só. No menino, na menina. E parece que não tem jeito. Eu lembro de uma história de uma menina que era um problema, todo mundo, ela é um problema. Até que ele descobriu que o pai dela violentava crianças, inclusive ela dentro de casa, e ele, quando foi descoberto, foi preso, né? Percebe? A gente não está querendo achar culpado, gente. A gente está querendo colocar o contexto da origem do conflito, né? Então, enquanto a gente não sabe, a gente fica lá fazendo aquelas perguntas, né? Mas por quê? Mas por quê? Olha, coloca o óculos sistêmico. Olha no além do aparente e veja o que está acontecendo. Um exemplo, Diego. O próprio Chaves. O rapaz levava pancada, tá? Não tinha o que comer. Eles têm uma fome tremenda. Porque é o desejo de unir os ancestrais, os pais e os irmãos dentro do coração. E aí ele topa qualquer parada. A gente chama aqui, são pessoas que estão extremamente a serviço do sistema. Eles estão a serviço. A pessoa vai presa uma vez, duas, está a serviço. Ele tem um desejo. Como que eu gostaria que meu pai, minha mãe, meus ancestrais, meus irmãos tivessem todo mundo aqui junto? Porque eu não vi eles. Né? E a minha única felicidade é comer um sanduíche de presunto, como diz o Chaves. Matar essa fome que a gente tem, fome de pertencimento. Então, gente, basicamente, esses três níveis. Intrapessoal, conflito no útero materno. Interpessoal, conflito na família, com o pai ou com a mãe. Tá? E o transgeracional, conflito de várias gerações. Várias. E aí é claro que um simples diálogo não vai funcionar. Não vai, seria a mesma coisa que curar câncer com um esparadrapo, né? É muito desproporcional. Então é importante que o professor saiba disso para que dê um lugar no coração. O que é isso, Diego? Levar o aluno para casa, dar dinheiro? Não, é dar um lugar no coração, tá? Olhar com os olhos sistêmicos e a partir disso aliviar o estresse da sala de aula, né? Aliviar o estresse do ambiente, não alimentar esse conflito, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha sido uma contribuição para você. Um grande abraço e até a próxima.